Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, mãe dos sacerdotes, rogai por eles. A paz de Jesus. Salve Maria, bem-vindos mais uma vez ao canal Via de Oração. Estamos rezando a novena para os sacerdotes, os filhos prediletos de Nossa Senhora. E hoje, o quinto dia, nós vamos rezar pelos padres. O padre da nossa paróquia, o padre que nós conhecemos, o padre que acompanhamos nas redes sociais, o padre que atende a nossa confissão, se você tem diretor espiritual, o padre que celebrou seu casamento, o padre que batizou seus filhos, enfim, vamos rezar por todos os padres, especialmente os da nossa paróquia, da nossa diocese, para que nosso Senhor venha santificá-los. Então já pega aí o seu terço e vamos iniciar o nosso momento de oração nesse quinto dia da nossa novena. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Vamos entregar todos os sacerdotes agora no manto de Maria. Ó Maria Santíssima, Mãe de meu Deus, dai-me a graça de crescer no conhecimento e no amor de vosso Filho Jesus Cristo, meu princípio e fim. Sede da sabedoria, concedei-me a graça de, com prudência, usar das criaturas tanto quanto seja para a maior honra e glória de Deus, e que, me abstendo delas, goze unicamente do meu Criador. Dai-me hoje, ó minha Mãe, uma santa indiferença, para aceitar em tudo e em todos a vontade de Deus. Dá-me fortaleza para levar com alegria a minha amada cruz cotidiana e confiança na misericórdia de Deus, para lutar contra os meus defeitos. Virgem fiel, prometo-vos no dia de hoje lutar contra mim mesma e evitar-vos todo o desgosto. A vós confio estes propósitos e, seguindo o vosso exemplo, quero e desejo ardentemente cumpri-los por vós, convosco, em vós e para vós. Amém. Hoje nós vamos rezar pelos padres e antes de iniciarmos o nosso terço, hoje em dia, depois que tudo acontece e vira notícia na internet, muitas das vezes a gente vai vendo maus exemplos de padres. Vamos ouvindo uma coisa, vamos vendo outra coisa, ficamos sabendo de coisas que os padres podem ter feito, enfim, o que gera um desconforto, um constrangimento, um escândalo para a igreja. E muitas das vezes a gente já sai acusando os sacerdotes. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe os fatos. E mesmo que seja culpado, Deus há de julgar. Porque por mais que aqui na terra seja absolvido se está errado, ou seja condenado se está certo, Deus é que sabe de toda a verdade. Ele é o justo juiz. Então, não vamos nos concentrar os nossos olhos nos homens. Por mais que os padres trazem Jesus a nós, nos dão absolvição, mas nós temos que estar com o nosso olhar em Jesus, porque eles também são humanos. São padres, mas são homens de carne e osso, que têm falhas, que têm pecados, que também precisam se confessar. E muitos deles já caíram num comodismo. E muitos deles já caíram numa rotina, numa descrença. Ao mesmo tempo que tem muitos que estão ali, lutando, dando testemunho, dando sangue, se sacrificando pela sua paróquia, pelos seus paroquianos, tem muitos que já largaram de mão. E isso é muito triste. Então, independente de como seja o seu padre, independente de você já ter visto algum erro dos padres, não fixe seus olhos nisso. Eu sei que é muito triste. Há um tempo atrás, um padre tinha sido preso e eu fiquei imaginando assim, meu Deus, se ele errou, por que ele caiu? Porque a gente às vezes não sabe da história completa, né? Sempre vão ter dois lados da história. Ele pode ser culpado, como ele pode ter sido fraco, como ele pode ter sido
ali tentada até chegar a um ponto que não aguentou, não vigiou e acabou cedendo. E ao mesmo tempo, eu não lembro só do padre, eu lembro também da pessoa que foi a vítima. A outra pessoa que levou o padre a pecar, a outra pessoa que de repente foi seduzida, a outra pessoa que caiu na lábia, estava carente, se deixou levar, confundiu os sentimentos. A outra pessoa que de repente não tinha culpa e acabou sendo forçada, enfim, são muitas coisas que podem acontecer. E hoje nós queremos rezar justamente por isso. Não só pelos padres, mas por todas as pessoas que já foram vítimas. Por todas as pessoas que também já induziram o padre. Por todas as pessoas que já sofreram situações. Nós sabemos, não preciso ficar dando nomes aqui, mas nós temos que confiar na justiça de Deus, na misericórdia divina. Ao mesmo tempo que tem padres lutando para não cair, muitos estão caindo. E não só na parte da sexualidade, muitos estão caindo em vícios. Vício da pornografia, vício da bebida, vício de jogos, vício de comprar. São muitos vícios. Coisas que a gente até nem imagina. Então nós vamos rezar por eles. E antes de iniciar o nosso terço, eu quero fazer aqui a oração de consagração, ato de confiança e consagração dos sacerdotes ao Imaculado Coração de Maria. Uma oração que foi escrita por Bento XVI. E eu já quero começar com essa oração, consagrando todos os sacerdotes, os bons e os maus, os santos e os pecadores, os que estão lutando e os que estão caindo, os que estão sendo evangelizadores e aqueles que estão afastando os fiéis da igreja, todos, Senhor. Todos eles eu quero colocar no teu coração e pedir, Senhor, fortifica, Senhor, aqueles que precisam ser fortificados. Converte aqueles que precisam ser convertidos. Vem, Senhor, tocar em cada coração. Coração que já se encontra distante, corações que já se encontram descrente. Visita, Senhor, os teus sacerdotes. Aqueles que querem desistir do seu chamado, aqueles que já até entregaram a carta para o seu bispo, dizendo que não aguenta mais, que vai desistir, ou aquele que está desistindo porque acabou se apaixonando por uma outra pessoa, ou ainda aqueles que estão envolvidos até com outras pessoas do mesmo sexo. Pecado da fornicação. Nós queremos clamar, Senhor, a tua misericórdia. Do jeito, Senhor, que os sacerdotes se encontram hoje, nós queremos apresentar e colocar cada um no teu coração, Jesus, e no coração de tua mãe, a Imaculada, a intercessora, a advogada. Por isso, apresente o nome do seu pároco e por todos os padres que você quer rezar. E conforme eu vou rezando essa oração de consagração ao Imaculado Coração de Maria, você vai lembrando de todos os sacerdotes. Como eu falei, o seu padre, os da sua diocese, aqueles que você conhece, aqueles que você acompanha na internet, que você ouve uma pregação, que você ouve uma homilia, que você gosta de acompanhar. Então vamos entregar todos eles. Mãe Imaculada, neste lugar de graça, convocados pelo amor do vosso Filho Jesus, sumo e eterno sacerdote, nós, filhos do Filho e seus sacerdotes, consagramo-nos ao vosso coração materno, para cumprirmos fielmente a vontade do Pai. Estamos cientes de que sem Jesus, nada de bom podemos fazer, e de que só por Ele, com Ele e nele, seremos para o mundo instrumentos de salvação. Esposa do Espírito Santo, alcançai-nos o dom inestimável da transformação em Cristo, com a mesma força do Espírito, que, estendendo sobre vós a sua sombra, vos tornou mãe do Salvador. Ajudai-nos para que Cristo, vosso Filho, nasça em nós também, e assim possa a Igreja ser renovada por santos sacerdotes transfigurados, pela graça daquele que faz nova todas as coisas. Mãe de misericórdia, foi o vosso Filho Jesus que nos chamou, para nos tornarmos como Ele, luz do mundo e sal da terra.
Ajudai-nos com a vossa poderosa intercessão, a não esmorecer nesta sublime vocação, nem ceder aos nossos egoísmos, às lisonjas do mundo e às sugestões do maligno. Preservai-nos com a vossa pureza, resguardai-nos com a vossa humildade, e envolvei-nos com o vosso amor materno, que se reflete com tantas almas que vos são consagradas e se tornaram para vós verdadeiras mães espirituais. Mãe da Igreja, nós, sacerdote, queremos ser pastores que não apacentam a si mesmo, mas se oferecem a Deus pelos irmãos, nisto mesmo encontrando a sua felicidade. Queremos, não só por palavras, mas com a própria vida, repetir humildemente, dia após dia, o nosso eis-me aqui. Guiados por vós, queremos ser apóstolos da misericórdia divina, felizes por celebrar cada dia o santo sacrifício do altar e oferecer a quantos nolo peçam o sacramento da reconciliação. Advogada e medianeira da graça, vós que estáis totalmente imersa na única mediação universal de Cristo, solicitai a Deus para nós um coração completamente renovado, que ame a Deus com todas as suas forças e sirva a humanidade como vós o fizeste. Repeti ao Senhor aquela vossa palavra eficaz: não tem vinho, para que o Pai e o Filho derrame sobre nós, como que uma nova efusão o Espírito Santo. Cheio de elevo e gratidão pela vossa contínua presença no meio de nós, em nome de todos os sacerdotes, quero também eu exclamar, de onde me é dado, que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Mãe nossa, desde sempre, não vos cansei de nos visitar, consolar e amparar. Vinde em nosso socorro e livrai-nos de todo o perigo que grava sobre nós. Com este ato de entrega e consagração, queremos acolher-vos de modo mais profundo e radical, para sempre e totalmente na vossa vida humana e sacerdotal. Que a vossa presença faça reflorescer o deserto das nossas solidões e brilhar o sol sobre as nossas trevas. Faça voltar a calma depois da tempestade, para que todo homem veja a salvação do Senhor, que tem o nome e o rosto de Jesus refletidos nos nossos corações, para sempre unidos ao vosso, assim seja. É uma oração que ela é feita pelo próprio sacerdote, mas como nós estamos intercedendo, então a gente está entregando, amém? Então vamos iniciar o nosso terço. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tendes piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Segunda dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Nessa terceira dezena, eu quero rezar por todos os recém-sacerdotes, aqueles que estão novos na caminhada, recém-ordenados, aqueles que estão em meses sendo sacerdotes nas suas paróquias, que têm 1, 2, 3 anos, que são novos em idade. E muitas das vezes as pessoas ficam até com certo preconceito, achando que não vai ter maturidade ou não vai saber lidar com uma paróquia. Padres que também já são muito idosos e que já não conseguem exercer o ofício, não conseguem mais celebrar, não conseguem mais estar fazendo as atividades. Eu lembrei aqui de um filme chamado, eu não lembro se o nome do filme é Padre Stuart, é um negócio assim o nome, mas conta a história de um sacerdote. Ele é um caso real, onde era um rapaz que era entregue aos vícios, ele lutava boxe, só que ele começou a passar mal e ele foi ao médico. Ele viu que por conta das pancadas ele tinha ficado com um problema, então ele não ia poder mais lutar boxe. E com isso ele vai para uma outra cidade, não sei se você já viu, vou contar um pouquinho do filme. Ele vai para uma outra cidade e ele acaba, e assim, ele bebe, mulherengo, né? Igual muitos homens por aí. E ele vai para uma outra cidade e ele se interessa por uma jovem. Sendo que essa jovem, ela é católica, ela tá ali direitinho na igreja. E até que ele pergunta se quer se encontrar com ela, ela fala assim, se você quer encontrar comigo, eu tô na igreja. E aí ele tem que ir na missa. E ele passa a ir pra missa para poder vê-la. Até que ele fica ali insistindo para namorar, e ele finalmente consegue namorar a moça. E acaba que a moça até acaba se entregando por ele, né? Ela cai em pecado e se entrega para ele. Ele fica até meio assim, porque ele respeitava tanto, mas ele também não se fez de não querer. Só que depois que aconteceu isso, ele começou a ver de uma outra maneira. Que ele ficava pensando assim, nossa, ela seguia tão certinho, por que ela caiu? E até que ele sentiu um chamado. Ele simplesmente, assim, sentiu um chamado e ele só virou para ele e falou assim, olha, eu vou terminar com você porque eu acho que Deus está me chamando para o seminário. E ela até não aceitou, não aceitou, ficou com raiva, mas ele foi para o seminário. E no seminário ele teve muita resistência pelo seu histórico, porque as pessoas, alguns conheciam a história, sabia como é que ele era, mas com muita resistência ele ficou no seminário e foi ali fazendo os estudos. Era uma pessoa inteligente, que chamava muita atenção, porém ele ainda era seminarista e um belo dia ele passou mal. E daí foi descoberto que ele tinha uma doença degenerativa. E a partir do momento que ele descobriu essa doença, começou a avançar muito rápido, muito rápido. E daí ele não ia poder mais estudar, porque não ia ter condições físicas. Só que aí ele conversou com o bispo e aí, enfim, resumindo a história, acabou que o bispo autorizou ele terminar os estudos, porém, na época de chegar à ordenação, ele já estava bem debilitado. Ele já não conseguia se locomover, tanto que ele teve que ficar um tempo afastado. Ele já não conseguia se locomover, tinha muita dificuldade, ele ficava se questionando se realmente era o chamado de Deus. E aí, como ele já não ia conseguir fazer as funções de sacerdote, ele acabou se afastando. Ele saiu do seminário, voltou para casa, só que o grande sonho dele era se ordenar. Ele queria ser sacerdote.
E até que um outro padre foi lá, armou lá com os pais dele e falou assim, ó, leva ele para a igreja, porque vai acontecer a ordenação. E essa parte é lindíssima, assim, eu chorei muito nessa parte. Eu tô contando o filme, né, se você não viu, mas ele é ordenado sacerdote e a partir de então ele recebe uma autorização, porém tem que sempre ter alguém com ele para poder colocar as coisas no altar, né? Porque ele não tem, até pro tato dele, ele não tem tato, né? Para pegar as coisas, então ele faz ali as homilias, mas tipo, ele fica maior tempo sentado, ele começa a pregar muito bem. Mas como ele tem muita dificuldade de celebrar a missa, o que ele faz? Atende confissão. Porque daí ele fica sentadinho e é interessante que ele é muito usado por Deus, pelo Espírito Santo nesse ato de confissão. Por quê? Passa o tempo e vai se criando filas enormes para poder esperar ali para ser atendido em confissão. E ele passa ali, ó, horas e horas atendendo a confissão. Até que chega uma hora de que... Eu já contei o filme todo, né? Mas aí chega uma hora que a morte chega. E estão até... Tem um processo, eu não sei se é um processo para beatificá-lo, porque ele morreu com um odor de santidade, esse padre. E é uma história muito bonita de você ver um padre mesmo doente se consumindo, né? Nós temos a graça de no Brasil termos o padre Marlon Múcio. Tem um outro também, mas eu não sei se ele já é sacerdote, que ele está enfrentando um câncer, ou se ele ainda é seminarista. Eu sei que tinha o padre Rony, mas ele entrou em remissão o câncer dele, mas tinha um outro, que eu não sei se ele é sacerdote, se ele é seminarista, que também estava enfrentando um câncer. Então, assim, dá gosto de ver esses padres se consumindo pela obra de Deus. Dá gosto. E eu quero entregar aqui a todos os padres que estão enfermos. Aqui perto da minha casa tem uma paróquia que tem um padre que ele não tem o braço todo, né? A mão dele é curta. Fica aquele cotoquinho na mão, né? E eu vejo que assim, o carinho que ele tem para celebrar, todo o zelo, porque ele pega com uma mão só, e daí sempre tem um coroinha para poder ajudá-lo, mas ele não para na deficiência dele, ele não para na sua limitação. E como é bonito ver uma dedicação assim. Como muitos padres poderiam ser assim, mas cada um é de um jeito, e por isso que a gente tem que rezar pela santificação desses homens, para que eles possam ter cada vez mais amor a Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tendes piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Quarta dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. E nessa última dezena, quero, Senhor, clamar a tua misericórdia por todos os sacerdotes que estão dando mau exemplo, dando contra-testemunho, todos os sacerdotes entregues aos vícios, entregues aos prazeres, entregues às vaidades, todos os sacerdotes que não estão cumprindo as suas regras, as suas promessas, os seus votos, todos aqueles que estão distantes de ti, todos aqueles que estão pensando em abandonar, em fugir, em largar o chamado. Misericórdia, Senhor, dos teus filhos. Mas também peço, Senhor, por todos aqueles hoje que estão em depressão, todos aqueles que estão passando por tratamentos médicos, tratamentos psicológicos, todos aqueles que estão com distúrbios, todos aqueles, Senhor, que hoje estão enfrentando problemas na sua paróquia ou na sua família, por todos aqueles, Senhor, que não acreditam mais na Eucaristia, por todos aqueles que não celebram mais com gosto, mas que encaram isso como uma profissão, como um trabalho, por todos os padres que não sabem atender confissão, que dão maus conselhos. Senhor, nós queremos clamar a tua misericórdia e pedir, Senhor, por todos os sacerdotes. Santifica, Senhor, os teus escolhidos. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. E nessa oração final, a oração da maternidade espiritual, que possamos rezar para que mais pessoas possam sentir o chamado ao caminho sacerdotal. E também rezemos em especial pelo nosso Padre. Senhor, que me conheceis, eu vos peço do fundo de minha alma, guiai os meus passos, cumpra-se em mim os vossos propósitos. Blindai-me com o vosso sangue precioso, meu amado Jesus. Reconheço a minha miséria e o pouco que posso oferecer. Ofereço então a minha vida, tudo que tenho, alegrias e sofrimentos, orações, sacrifícios e dores. Eu vos peço também, Maria, Nossa Senhora da Piedade, cubra-me com o vosso manto sagrado, para que, forte no vosso amor, possa seguir o vosso santo exemplo, dizendo meu sim, e desta forma, unida a vós, oferecer-me pela santificação de nossos sacerdotes. Amém. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Mais um dia concluído. Amanhã nós vamos para o nosso 6º dia da novena e nós vamos rezar pelos diáconos. Você tem diácono na sua paróquia? Você conhece diácono? O seu esposo é um diácono? Enfim,
Nós vamos rezar por todos eles, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante para que o vídeo possa ser levado para mais pessoas, a evangelização vai alcançando outras pessoas, então é muito importante. E que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua casa, e vamos permanecer firmes na novena, rezando pelos sacerdotes. Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, rogai por eles. Mãe Rainha, rogai por nós. Fica na paz.